Eu tô gravando esse vídeo para compartilhar um momento que eu tive com o Espírito Santo. Aliás, vários momentos que eu tenho tido com o Espírito Santo desde o final do ano passado. Se for, na verdade, analisar, já faz mais tempo que isso. Que o Espírito Santo vem falando no meu coração sobre essa nova era que a gente está entrando. Eu sempre digo e creio que todos aqueles que têm buscado uma intimidade com Deus e ouvir o que Deus está falando, porque o Espírito Santo está sempre falando algo para nós, nunca vão ser pegos de surpresa, porque o Senhor sempre avisa seus filhos e as suas filhas como que Ele está se movendo, para que a gente possa alinhar o nosso coração com o que Ele está falando e não com o que a gente está vendo. E crendo nisso, eu tenho me aproximado de Deus justamente para buscar a direção dEle para esse novo tempo, porque eu tenho sentido no meu espírito. E eu creio que se você está ouvindo essa mensagem, eu creio que você também tem sentido no teu espírito. Se você é uma pessoa temente ao Senhor, que tem intimidade com Deus, que nós entramos numa nova era com o Senhor. Mudanças vão começar a acontecer, nós vamos começar a ver coisas nas nossas vidas, na igreja e no mundo. E eu comecei a buscar o Senhor sobre como posicionar o meu coração, sobre aquilo que Ele está falando e fazendo nas nações. E ao buscar o Senhor, Ele me deu 2 versículos, eu vou ler para vocês, e depois eu vou ler o que, com o Espírito Santo, eu coloquei no papel, aquilo que eu estava sentindo no meu espírito. Eu perguntei para o Senhor e eu fui escrevendo em parceria com o Espírito Santo. E eu creio que vai ser uma declaração profética, não apenas do que Deus está falando, mas do futuro que Ele está criando para as nossas vidas, para a igreja e também para a nação, especialmente para a nação, para as nações, especialmente para a nação brasileira. Amém? E eu vou ler agora, para não ficar um vídeo longo, eu vou tentar ler o mais rápido possível, e eu quero que você medite nisso, e se ressoar com o teu coração, concorde. Entre em concordância com o Espírito Santo. Escute o que o Espírito está falando para a igreja e declare, faça declarações proféticas do que está sentindo no teu espírito. Não fique calado, porque a gente foi chamado para criar futuros com Deus, para estabelecer a vontade do Senhor. Seja feita na terra a vontade de Deus, assim como é nos céus. E essa vontade, ela é manifesta através da vida de seus filhos e das suas filhas, quando a gente abre nossa boca para decretar o que o Rei dos Reis está falando. Amém? Eu vou ler aqui a era da colheita, Provérbios 14, versículo 4. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. E em Salmos 92, 10, diz assim: mas quanto a mim, o Senhor me dá a força de um boi selvagem. Derrama bênçãos sempre novas sobre mim. O que ele está dizendo aqui? Pela força do boi, a abundância de colheita. Mas a força não é do boi. Porque em Salmos 92, 10, ele diz: o Senhor me dá a força de um boi selvagem. Então tu percebe que a força do nível de um boi selvagem é o Senhor que dá. Para quê? Qual o propósito? Para a colheita. Aleluia. E nós entramos na época da colheita. E quando eu comecei a escrever sobre isso, o Espírito Santo foi soprando no meu coração e foi expandindo essa palavra. E eu vou ler rapidamente para você. O Senhor disse assim: creio que entramos, eu disse com o Senhor, creio que entramos em uma janela de cumprimento profético jamais vista na história nessa proporção. Um tempo de colheita abundante para o reino de Deus. Uma era de alianças de reis e rainhas, um exército real onde cada um é ungido com a força de boi selvagem para uma colheita sobrenatural. Pelo decreto do Rei dos Reis é soada a trombeta, o tempo da colheita chegou. Não é uma colheita pelo esforço humano, mas na soberania e poder de Deus para esse tempo. A era do último avivamento está sobre nós, onde viveremos o último grande dilúvio. Não um dilúvio natural, que cobriu a terra com destruição, mas um dilúvio do derramar das águas do Espírito, que cobrirá o ponto mais baixo ao ponto mais alto do planeta, onde reis e rainhas em Cristo Jesus navegarão essas águas e guiarão aqueles que quiserem para um novo território. Uma terra que era distante, mas agora foi trazida para perto. Um futuro criado pelo sangue de Jesus, o seu Espírito, e com os santos através de lágrimas, sacrifícios e testemunhos que ainda falam. Essas vozes proféticas clamaram ao longo das eras por uma colheita sobrenatural que nunca viram, por uma realidade divina que nunca experimentaram. Uma sede nunca saciada que agora beberá de um jorrar das águas do Espírito Santo de profundidade insondável e imprevisível. Os céus proclamam e os anjos celebram com os santos uma nova realidade, não mais da terra para o céu, mas do céu para a terra. Os 40 dias de chuvas do derramar estão para começar.
O Rei dos Reis ruge. Os reis proclamam o novo decreto. É sobre uma revolução que abalará a terra. Poderes e autoridades das trevas cairão, e os reis e rainhas retomarão territórios e estabelecerão o reino. Gerações inteiras retornarão para o Senhor. Corações de pais se voltarão para os seus filhos e dos seus filhos para os seus pais. Suas identidades serão restauradas. Uma nova geração será revelada. Potestades e principados sobre escolas cairão. Aleluia! Uma nova geração voará alto sobre as asas da verdade. A voz da verdade ecoará pelos corredores das casas, igrejas, escolas, hospitais, palcos, planaltos e palácios. Ela chacoalhará todos os fundamentos da sociedade e irá culminar numa reforma de famílias, governos, nações e da própria igreja do Senhor. A terra chamada de corrupta e suja, presta atenção nisso. A terra chamada de corrupta e suja será chamada de santa e imaculada. Aleluia! Não mais corrupção, mais pureza. Não mais propina, mas arrependimento e temor. Não mais promiscuidade, mas santidade. No lugar da cultura de homens e demônios será estabelecida a cultura do reino de Deus. E os justos reinarão e o povo se alegrará. Ao final do primeiro ano desta nova era haverá um grande júbilo em muitas nações. Depois dos abalos e temores, a esperança e a alegria restauradas. Todos verão a mão soberana do Senhor movendo o seu espírito e proclamando: essas nações são minhas. Aleluia! E os anos seguintes serão de águas cobrindo a terra, fontes secas jorrando vida, e árvores mortas voltando à vida com abundância de frutos. A era da esperança chegou. É tempo de colher. É tempo de crer que o melhor de Deus começa agora. Amém. Aleluia. Se você crê nessa palavra, recebe ela no teu coração, profetiza ela sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua igreja, sobre a nossa nação, porque eu creio que o final deste ano, que ao final deste ano, os nossos olhos e os nossos corações irão contemplar a bondade de Deus como nunca antes, na nossa nação e nas nações, e muitas nações ao redor do mundo. Não é tempo de se acolher, não é tempo de pensar que as coisas estão ficando cada vez piores, não, porque quando o mundo fica mais escuro, a luz e a glória de Deus e dos filhos e filhas de Deus vão brilhar cada vez mais alto. Essa é a esperança. Essa é a esperança. Nós somos chamados para estabelecer o reino de Deus na terra. Nós somos chamados à luz do mundo, não à luz da igreja. Nós somos chamados para levar a luz de Deus a todos os cantos mais escuros dessa terra. Que essa palavra abençoe a tua vida e te dê esperança e expectativa no teu coração para o ano que eu creio que será o ano sobrenatural, será o melhor ano até aqui das nossas vidas em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe.